Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje, você de casa vai conferir uma entrevista com a professora da Universidade do Minho, Maria Tereza Machado Vilaça. Ela é do Instituto de Educação. Professora, seja bem-vinda ao IFRN, ao programa Educação em Pauta e também à nossa cidade natal, né? Você que veio de Portugal está em visita à nossa cidade. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar cá por uma dupla razão. Primeiro porque é a minha primeira vez em Natal, estou a achar uma cidade lindíssima. E em segundo lugar, mas mais importante, porque nós valorizamos muito os intercâmbios culturais e académicos e esta é uma oportunidade muito boa para nós para promover as aprendizagens. Sem dúvida, uma troca de experiência, não é, professora? É verdade. E tem sido muito enriquecedora, não só com os alunos que estão lá a fazer os seus doutoramentos, mas também com as possibilidades de investigação conjunta entre os dois países. Está realmente a ser um desafio académico muito interessante para nós. Você é do Instituto de Educação, né, antes do Instituto de Educação e Psicologia, e atua na área de ciência, né? Como é que é o tema educação, a ciência, a tecnologia e essa formação, como você falou, na área sustentável, educativa, tem sido realizada na Universidade do Minho? Que pesquisas? Então, a Universidade do Minho é uma universidade que tem bastante sucesso a nível da educação. Nós estamos organizados em diferentes escolas. Há a Escola de Medicina, as escolas de Engenharia, do Serviço Social. A nossa escola e as escolas puderam optar ou por se chamar institutos ou por se chamar escolas. Na verdade, são unidades orgânicas de investigação e de ensino. Mas não tem diferença? É só a nomenclatura? Não, é uma questão de nomenclatura. Nós optamos por nos chamar instituto por uma questão de tradição, porque já antigamente nos chamávamos Instituto inicialmente de Educação e Psicologia. Depois o Instituto de Educação aumentou tanto o número de investigadores e de professores que acabou por haver uma separação entre a Psicologia e a Educação e agora pertencemos Cada um tem um instituto. a duas unidades orgânicas. Do ponto de vista organizativo é assim que nos chamamos. A Psicologia optou por se chamar escola, portanto há a Escola de Psicologia e nós optamos por nos chamar Instituto e somos o Instituto de Educação. Na verdade coexistimos no mesmo espaço físico, porque no passado estivemos unidos e era só o Instituto de Educação e Psicologia. Mas trabalhamos no mesmo edifício, a Universidade tem vários edifícios e as escolas estão distribuídas por esses edifícios. Qual é a relação entre a educação em ciências e a educação para o desenvolvimento sustentável? É que atualmente, a nível europeu, nós discutimos muito qual é a importância do ensino e da educação em ciências. Se deverá ser só para formar especialistas ou se a preocupação deverá ser mais formar todos os cidadãos para conseguirem ser cidadãos democratas e saberem tomar decisões informadas em sociedade. Ora, a nível da educação em ciências, nós temos chegado à conclusão que o objetivo do conhecimento científico é, em primeiro lugar, formar cidadãos conscientes. Então, nesse sentido, a educação em ciências terá que ser para todos os cidadãos. Tem que ser um ensino fundamentado em que se ensina o conhecimento científico necessário para que as pessoas consigam saber o suficiente, nomeadamente para contribuir para a resolução de problemas ambientais, sociocientíficos, da saúde e, nomeadamente, saberem votar melhor quando são as eleições no seu próprio país. Então, nesse sentido, partindo da educação em ciências, nós divergimos em termos de especialidades em áreas que estão afins à educação em ciências, nomeadamente a parte da educação para o desenvolvimento sustentável mais relacionada com a sustentabilidade do ambiente, do planeta e a sua capacidade de carga, ou então mais relacionadas com a promoção da saúde, que está relacionada com a sustentabilidade social. Por exemplo, as minhas investigações focam-se muito na prevenção do VIH-Sida, na promoção de uma sexualidade saudável, prevenção do bullying no namoro, que, por exemplo, são assuntos neste momento muito importantes. Muito atuais e discussão, não só a nível europeu, infelizmente também cá no Brasil. Por outro lado, também estamos preocupados com problemas da promoção da qualidade de vida nas sociedades, não só em termos de saúde e do ambiente natural, mas também com a promoção da equidade de género, de trabalhar competências para o exercício de uma cidadania ativa, que envolve um conhecimento científico de base. Em síntese, eu diria que o que une a todos os investigadores na educação em ciências é
é trabalhar o conhecimento científico básico para desenvolver competências nos cidadãos, para conseguirem identificar e resolver os seus próprios problemas e também os da sociedade. Depois vamos nos especializando em sub-áreas em função não só dos nossos interesses pessoais, mas também do interesse do Instituto em si. Não e cada pesquisa também dos investigadores, exatamente, não é isso? Não temos interesse em trabalhar todos na mesma área, mas em áreas que se potencializem e que criem uma unidade no nosso Instituto e no nosso departamento, mas fundamentalmente com esse objetivo de colocar a educação em ciências ao serviço da democracia e ao serviço da resolução de problemas sociais. Professora, você falou muito bem sobre o âmbito da pesquisa e de como ela vem, né, abordando diversas linhas de pesquisas sociais, de que também o profissional, o aluno, o professor, ele pesquisa para a mudança social. Mas a pergunta que eu faço agora, como isso na prática ela vem chegando às periferias, às áreas? Tem pesquisas que os professores, os pesquisadores, os alunos vão até as ruas, os bairros, como é que isso é feito? Sim, a pergunta que me está a fazer é extremamente importante, porque está-me a falar da utilidade do conhecimento científico. Se nós estamos preocupados em colocar as nossas investigações ao serviço da comunidade em geral, nós realmente temos essa preocupação. Por um lado, temos a preocupação de fazer as publicações para o meio académico e assim podermos partilhar as nossas experiências, não só práticas, como também de investigação. Mas, por outro lado, temos uma preocupação que é muito comum nos investigadores em educação em Portugal, que é de tornar o nosso serviço útil à comunidade. A maior parte das nossas investigações, por exemplo, são investigações que envolvem a população, os participantes nos estudos, não só na definição das estratégias de investigação, como também na definição dos problemas que naquela área específica de trabalho são importantes ser eliminados, ou pelo menos contribuir para serem eliminados. Portanto, nós temos muita preocupação de utilizar metodologias participativas. O que significa que envolvemos o público-alvo não só na clarificação do problema de investigação, que é mais útil para a população em si, como mas também dentro do próprio processo de resolução ou melhoria, não é isso? Como também na preocupação de haver uma transformação social, dito de uma forma muito sucinta, em termos de desenhos de investigação. Nós preocupámos-nos muito em optar por desenhos de investigação mais relacionados com uma investigação qualitativa, para percebermos as realidades e as idiosincrasias típicas daquele público-alvo. Por outro lado, dentro dos desenhos de investigação qualitativos, temos uma preocupação específica em selecionar métodos de recolha de dados que sejam fundamentalmente qualitativos, também para nos permitir emergir bem no terreno, compreender bem as situações. Mais do que um dado numérico, é entender a realidade Sim. mais próxima, né? E compreender fundamentalmente como evoluem os processos educativos, como é que nós estamos a contribuir e como é que o processo contribui para a mudança social. Porque o nosso objetivo fundamental é realmente esse, é capacitar as pessoas para a mudança social e para a melhoria da sua qualidade de vida e do ambiente. Ok, professora. A pergunta que eu faço agora a você é sobre um dos capítulos que você publicou, né, em 2001, sobre educação para a saúde no contexto escolar, estratégias de prevenção e infecção do VIH e do SIDA, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, mais conhecidas aqui no Brasil pela AIDS, né? Esse trabalho, como é que foi? Você pesquisou nas ruas, fez uma avaliação de contextos de outras pesquisas, da OMG ou de outras organizações? Como é que isso aconteceu? Sim, basicamente nós quando iniciamos um trabalho de investigação, esse está relacionado com o meu trabalho de investigação no âmbito do mestrado e foi uma sequência da evolução desse trabalho. Na realidade, nós começamos sempre a fazer uma pesquisa a nível das investigações que já são realizadas na área. E nessa altura o que se verificava é que a epidemia da SIDA tinha um duplo problema. Por um lado, era o facto da infecção se estar a tornar uma pandemia, porque as pessoas, por falta de conhecimentos, é um bocadinho pior do que isso, até têm conhecimentos, só que não conseguem utilizar esses conhecimentos nas suas práticas do dia-a-dia. Há vários fatores que explicam isso, se achar conveniente eu posso falar um bocadinho sobre isso. Mas o que a investigação mostrava é que,
por um lado, as pessoas continuavam a ser infectadas porque não tinham comportamentos de prevenção face à infecção pelo VIH, sendo a infecção pelo VIH mais do que um síndrome, mais do que ter causas biológicas, ela tem causas comportamentais, porque ela pode ser perfeitamente controlada, e por essa razão é que é muito importante agir em prevenção. Mas depois tinha uma outra parte, é a epidemia, e a segunda parte da epidemia, que é tão importante como a disseminação da infecção, era a disseminação da discriminação dos doentes com SIDA, pessoas seropositivas ou até dos familiares desses doentes. E porquê é que este aspecto é muito importante? Porque, na realidade, quando as pessoas não estão devidamente informadas, por medo, muitas vezes discriminam os outros. Então, evitavam-se os apertos de mão, se sabia que uma pessoa estava infectada nessa altura, que já vai há muito tempo. Felizmente, em Portugal, as coisas já evoluíram. Isso ainda agora, em pleno século Agora XXI. não. Agora as coisas já evoluíram. Nós estamos a falar da década 90, não é? Portanto, fundamentalmente em Portugal foi na década de 80, 86 que se começou a ouvir falar da infecção pelo VIH, e esse meu estudo está praticamente associado ao início da epidemia em Portugal. E, portanto, isso foi mesmo por falta de desconhecimento. Já posteriormente a esse meu estudo, em 97, o nosso governo fez uma campanha educativa muito grande a nível do ensino oficial, do que nós chamamos o ensino básico e secundário. Vocês chamam... O nosso ensino secundário é equivalente ao vosso ensino médio. Os professores foram massivamente formados para trabalhar a infecção pelo VIH-Sida. E nós atualmente temos nos nossos adolescentes uma boa informação a nível do VIH-Sida. Está a aumentar nas faixas mais jovens a utilização do preservativo como um dos principais meios de prevenção da infecção. Praticamente já não se fala de discriminação das pessoas infectadas ou afetadas com o VIH, porque já há uma boa informação. Portanto, as pessoas sabem que por estarem na mesma piscina, darem apertos de mãos, cumprimentarem-se, não tem qualquer risco. E, portanto, neste momento, apesar de continuarmos a ter uma elevada prevalência de VIH entre os heterossexuais, por falta de prevenção, mas os nossos jovens estão devidamente informados, apesar de, por razões psicológicas e associadas à idade, ainda uma grande percentagem não utilizar o preservativo. Portugal, no contexto europeu, é um dos países que tem uma taxa muito elevada, né, de infecção por esse vírus. O porquê disso? Né? Já que realmente a gente tem pesquisas, a instrução, os meios de comunicação, tantas pautas, né, para que esse problema possa ser amenizado, mas por que essa realidade? É verdade, e obrigada por essa pergunta, porque isso é importante para mim falar sobre isso. Na realidade, no nosso país está-se a fazer um grande esforço para se promover a nível do ensino básico e médio a educação em sexualidade em todas as escolas. Os nossos professores, eu considero que são professores muito empenhados, muitos por autoformação começaram a trabalhar nesses temas, mas apesar da nossa legislação em educação em sexualidade já ser da década de 60, por falta de formação dos professores, não por falta de vontade dos professores, por falta das condições que os professores têm para fazer a sua formação contínua, vocês dizem formação continuada cá no Brasil, depois de já terem terminado as licenciaturas e estarem a trabalhar nas escolas. Nós fundamentalmente temos escolas públicas em Portugal, temos poucas escolas privadas, são essencialmente escolas públicas, mas a verdade é que a educação em sexualidade nas escolas ainda não é feita de uma maneira sistemática. Então, o grande salto que eu dei na minha investigação foi para acompanhar a formação contínua dos professores e o impacto que tem a implementação de projetos nas escolas básicas e secundárias, escolas médias, mas na realidade o que se verifica é que há muitos constrangimentos para o desenvolvimento da educação em sexualidade nas escolas. Por parte dos alunos? Por parte dos professores. Dos professores também? Sim. Se estivéssemos a falar da década de 80, eu diria que um dos constrangimentos eram os pais, que associavam a educação em sexualidade muito às relações sexuais e ao namoro, e até às vezes existia o falso conceito de que poderia promover a antecipação das primeiras relações sexuais, que poderia ser um incentivo, mas os nossos pais agora, de uma maneira geral, estão bastante bem informados. E eles até agradecem que os professores façam educação em sexualidade nas escolas. Qual é o grande salto em relação à prevenção do VIH-Sida
AIDS, como nós dizemos aqui no Brasil, é que na realidade o trabalhar a educação em sexualidade é trabalhar pela positiva, é trabalhar na vertente atual da Organização Mundial de Saúde, em que a saúde não é só a ausência de doença, mas também é a promoção do bem-estar. E, portanto, quando nós trabalhamos a educação em sexualidade, falando do autoconhecimento do corpo, do conhecimento do seu próprio, do conhecimento sobre si próprio, do conhecimento do outro, do respeito por si próprio e pelo outro, de encorajar a assertividade, o saber falar como parceiro ou a parceira amorosa, além dos conhecimentos científicos, que antigamente trabalhávamos essencialmente na prevenção da SIDA, e transformarmos a educação nesta vertente positiva de uma responsabilidade social e ética perante si próprio e perante os outros, a par do seu conhecimento pessoal e a par também do conhecimento próprio sobre o seu desenvolvimento psicológico. Por exemplo, saber que não deverá estar em situações de risco, porque se está em situações de risco pode não ter a capacidade de controlar o seu desejo, por exemplo, de ter uma relação sexual, só porque estava num ambiente muito romântico com um namorado. Então, esta formação mais holística, que alia não só ao conhecimento científico, também ao conhecimento psicológico e ético, a possibilidade de clarificar valores e de agir de acordo com esses valores, conhecer os seus limites psicológicos e perceber até onde poderá ir para depois não ter comportamentos para os quais não estava preparados. Esta dimensão, esta visão holística do aluno é que atualmente trabalhamos na promoção da educação em sexualidade nas escolas e que se tem vindo a mostrar muito mais eficaz do que os primeiros paradigmas de educação que estavam muito associados a uma visão negativa. É cuidado, não tenha relações sexuais porque pode ter o VIH-Sida. Nós agora não falamos assim. Atualmente o que nós dizemos é podem ter relações sexuais quando quiserem, mas estão preparados do ponto de vista psicológico, estão preparados do ponto de vista social para aceitar o que é uma sexualidade ativa. Então o que nós desenvolvemos é competências para as pessoas perceberem se estão ou não preparados para uma vida sexual ativa e assumirem isso de uma forma responsável, com prazer. Não escondemos a dimensão do prazer, a dimensão da afetividade, essa dimensão afetiva ou sexual das relações humanas, e a nossa preocupação-chave é promover a relação da equidade de género e, portanto, a partilha das emoções. Você tem pesquisa nessa área também? Sim, bastante. E essa é uma das grandes dimensões atuais da educação para o desenvolvimento sustentável e um dos grandes suportes que a nível europeu está a ser dado à ligação entre a educação para a saúde dentro da educação para o desenvolvimento sustentável é a compreensão cada vez maior que, como investigadores, mesmo utilizando a investigação ao serviço da sociedade, nós temos que, se por um lado é muito importante a sustentabilidade ambiental, a do planeta, e, portanto, termos cuidado com os recursos naturais, em não destruir os recursos naturais. Por outro lado, também é importante a sustentabilidade social, o promovermos a equidade entre os géneros, a igualdade social, o ser capaz de intervir na sociedade de uma forma democrática, o trabalhar os conceitos de participação ativa, ou as pessoas serem capazes de fazer perguntas, colocar em dúvida, questionar, de uma forma cientificamente fundamentada, mas é muito difícil ensinar as pessoas a participar, especialmente os países em que as democracias ainda são democracias relativamente recentes. Então, esta nossa preocupação que nós trabalhamos a nível da educação para a saúde está totalmente de acordo com o conceito atual de educação para o desenvolvimento sustentável das sociedades. Uma terceira dimensão da educação para o desenvolvimento sustentável, que também consideramos importante, que é a sustentabilidade económica. Então, nós fundamentalmente, e em síntese, para não fugir da sua questão, quando estamos a desenvolver as nossas investigações na educação para o desenvolvimento sustentável, fundamentalmente focamos esses três aspectos que são cruciais e que vêm desde o Rio de Janeiro de 1992, com a conferência, com a ECO 92, que cá foi realizada. Por um lado, trabalhamos a sustentabilidade do planeta, a vertente ambiental, por outro lado, a sustentabilidade social, a vertente da sustentabilidade das sociedades, onde incluímos a saúde e a promoção da saúde, e, em terceiro lugar, a sustentabilidade económica, que basicamente é permitir às sociedades e capacitar as sociedades para se desenvolverem o máximo possível economicamente,
mas sem prejudicarem a possibilidade das novas gerações também se virem a desenvolver o máximo possível. Professora, uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde de 2012 aponta que dentro desse contexto português, 40% dos casos registrados são em Lisboa e 20% em Porto, né? É uma realidade curiosa, porque em 2 centros, digamos assim, do país, a gente tem uma quantidade muito alta de infecções. Bom, para quem conhece o nosso país, Portugal é um país muito pequenino, mas na realidade essas são as 2 grandes cidades, a parte de Coimbra também, portuguesas. E, portanto, nas grandes cidades há alguns fatores de risco que tornam mais difícil educar a população em geral. Um dos fatores de risco é que há mais desigualdades económicas, há mais grupos sociais. Diferenças também. Há mais diferenças sociais, especialmente nos centros das cidades e nas periferias das cidades. É mais difícil chegar a toda a população. Por outro lado, além das pessoas não estarem, apesar das pessoas estarem suficientemente informadas, muitas das pessoas não utilizam essa informação, nomeadamente para recorrer ao Sistema Nacional de Saúde, quando, por exemplo, imaginam que poderão estar grávidas ou que poderão estar com uma infecção sexualmente transmissíveis, não necessariamente o VIH-Sida, poderá ser outra. Apesar de nós termos um sistema de saúde atualmente um bocadinho em crise, mas nós temos um sistema de saúde em que praticamente as pessoas com uma taxa moderadora têm acesso ao sistema de saúde. Portanto, se as pessoas estiverem informadas e tiverem predisposição para recorrer ao sistema de saúde, elas podem, nomeadamente, fazer prevenção. Ou, em caso de dúvidas, poder fazer os testes para ver se estão infectados ou recorrer à pílula do dia seguinte, que em caso de gravidez, que em Portugal está legalizada. A pílula é de toma livre em Portugal, é gratuita, é dada pelo sistema de saúde. Portanto, a realidade é que nesses grandes centros, porque as pessoas às vezes ficam distantes do acesso ao serviço de saúde, apesar de ele ser praticamente gratuito, e porque às vezes é mais difícil desenvolver esses projetos educativos por haver tanta desigualdade social, essa é uma das razões, e também porque há muitas mais pessoas. Claro que nós estamos a falar em percentagem e o número de pessoas não tem interferência, porque estamos a falar em percentagem, mas estamos a falar de um meio muito mais multicultural, com mais dificuldade em se trabalhar no contexto, porque são pessoas muito diferentes. Estamos a falar de realidades que são muito maiores do que no norte ou no sul do país, onde são centros mais pequeninos e mais fácil educar as escolas e as populações. Estrangeiros, visitas, né, podem também migrar, imigrantes podem... Sim, nós temos uma comunidade muito grande de ucranianos e depois de Moçambique, Angola. Mas o problema não está nas pessoas que nós temos lá de outros países. O problema está na nossa falta de capacidade para valorizar as diferenças e, a partir da valorização dessas diferenças, educar a população. Ok, professora, o nosso programa está terminando, mas eu vou fazer uma última pergunta, e uma pergunta fundamental também, sua visita ao Brasil, para ministrar, né, uma conferência com o tema Educação para o Desenvolvimento Sustentável, Desafios Atuais de Investigação e Práticas aqui no IFRN. Professora, esse assunto ele transversaliza um pouco do que a gente vem falando também desde o início do nosso programa, né? Mas especificamente, você poderia resumir a sua apresentação? Então, eu tenho 3 objetivos para esta conferência. O primeiro é uma partilha de experiências em termos de investigação sobre o que tem vindo a ser feito a nível da educação para o desenvolvimento sustentável. Um segundo objetivo é fazer uma partilha de práticas, não tanto em termos de investigação, mas como é que as pessoas, quando decidem implementar a educação para o desenvolvimento sustentável, fundamentalmente a nível das escolas, que tipo de práticas é que utilizam, que tipo de metodologias e de técnicas é que utilizam, para fazer o confronto com algumas metodologias de capacitação que atualmente são mais atuais e que se têm mostrando mais eficazes. E depois um terceiro objetivo é discutir a diferença e o paralelismo também que existe, porque existem alguns pontos comuns entre a educação ambiental e a educação para o desenvolvimento sustentável, porque na realidade mesmo a comunidade académica discute que relação é que existe entre um conceito e outro e qual é a vantagem em nós clarificarmos esses conceitos e, fundamentalmente, em não deixarmos de trabalhar e de investigar neles porque estamos muito preocupados com a clarificação dos 2 conceitos.
Ok, professora. Mais uma pergunta eu faço sobre esse tema. Como é que a gente pode trabalhar, né, essa discussão sustentável dentro de toda essa interferência que a gente falou da sexualidade, da questão política, também da questão psicológica? Fundamentalmente desenvolvendo projetos educativos que capacitem as pessoas para identificar os problemas ambientais, estivemos a falar numa sustentabilidade ambiental, sociais, estivemos a falar na sustentabilidade social, ou então económicos, na terceira vertente da sustentabilidade económica. E depois de identificarem esses problemas, compreenderem quais são as causas que estão por trás dos problemas, o que é que provocam esses problemas, e serem criativos para arranjarem estratégias para individualmente ou em grupo agirem no sentido de eliminar essas causas. Portanto, o nosso objetivo é mesmo capacitar para a resolução de problemas concretos. E que tipo de problemas são esses problemas concretos que a gente pode analisar e tentar solucionar? Por exemplo, a destruição dos recursos naturais, a falta de conservação dos recursos naturais, a acumulação de resíduos sólidos urbanos em zonas densamente povoadas, problemas de ruído, isto mais a nível do ambiente, a nível da saúde. Sonora. A nível da saúde, não só os problemas que temos vindo a falar, mas também, por exemplo, um problema que é muito grave na maior parte dos países, que é o uso de substâncias psicoativas, o bullying, as diferenças de género e a discriminação associada ao género. Portanto, o capacitar para a equidade de género, que é um dos grandes objetivos do desenvolvimento sustentável e que é muito trabalhado no Brasil, de uma forma admirável, o promover igualdades de oportunidades, especialmente dando melhores oportunidades a quem é mais carenciado. Há pouco tentou introduzir o trabalho com as conversas de rua e com as pessoas na rua. Em Portugal, felizmente, não temos muito essa realidade. Nós trabalhamos mais a nível das escolas, mas sei que cá no Brasil é um problema social muito grave e, fundamentalmente, quando nós estamos a falar de temas de educação para o desenvolvimento sustentável, nós estamos a falar desses temas quer relacionados com o ambiente, quer relacionados com a saúde e a sustentabilidade social. Interferência do ser humano com o meio ambiente, né? Sim. Professora, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje e a gente termina aqui mais uma Educação em Pauta. Muito obrigada, para mim foi uma honra estar no vosso programa. E você de casa, lembre que o programa Educação em Pauta é transmitido pela TV Câmara todos os sábados às 10 da manhã, com reprise também aos domingos às 10 da manhã. Se você quiser entrar em contato com o nosso programa, mandar sugestão de pauta, você pode contactar a gente pelo @Educação em Pauta, né, o nosso Twitter. Tá? Não saia daí, no próximo sábado a gente volta com mais um programa.